redonda, currículo integrado na educação básica, propostas e desafios. Hoje nós temos como convidados as palestrantes Ana Paula de Jesus, que é diretora adjunta do Colégio Estadual Inácio Azevedo do Amaral e ministrante do Proped UERJ, e a professora mestre Thaís Viana Maia, que é professora do CAP UERJ e doutoranda aqui do programa, do Proped. Bom, a Rosane pediu para avisar vocês que ela, infelizmente, não vai poder estar presente, pois ela está no concurso público da UF, mas ela deseja uma ótima discussão para todas nós. E eu me chamo Thaís Dias da Rosa, sou mestranda aqui do Proped, e hoje vou estar coordenando a mesa. Ana Paula vai dar início à sua fala. Cada uma das palestrantes vai ter de 30 a 35 minutos para fazer suas apresentações, e depois nós vamos abrir para a discussão. Aí vocês poderão fazer perguntas para as palestrantes. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu tenho que agradecer muito a Rosane pelo convite, tão generoso. Agradecer a Thaís, as duas Thaís, né, por podermos partilhar esse tempo aqui, essa conversa, e a vocês que estão aqui presentes. Eu vou pedir licença à mesa para ficar de pé, é uma coisa... essa coisa da professor da educação básica que a gente não perde, né? Então eu me sinto um pouco mais à vontade falando, olhando para os presentes, né? Eu fui convidada pela Rosane para poder falar da minha experiência no curso de formação de professores no ensino médio, né? Então eu estou aqui para falar o desafio de trabalhar na perspectiva do currículo integrado no ensino médio na modalidade normal, né? Também conhecido como magistério, ou curso normal, ou formação dos professores do ensino médio. Eu tenho uma trajetória, uma vivência nesse curso, né? Eu mesma cursei, no período do ensino médio, o magistério, depois fiz pedagogia aqui na UERJ, né? Prestei concurso de pedagogia para trabalhar com curso normal, então tenho uma trajetória com curso normal também como professora de disciplinas pedagógicas, né? E hoje ocupo a função de diretora adjunta no Colégio Estadual Inácio Azevedo do Amaral, que é um colégio que hoje abriga 3 modalidades de ensino, uma delas o ensino médio na modalidade normal, tá bom? Então eu só fiz esse pequeno relato para mostrar, né, o lugar de onde eu falo, de alguém que tem uma trajetória de ir e voltar do curso normal e que também tem uma história aqui com a UERJ, né? Eu fiz pedagogia na UERJ e hoje curso mestrado do programa de pós-graduação em educação, o Proped UERJ. Bom? Então, eu fui convidada para falar dos desafios de se trabalhar nessa perspectiva na formação de professores na modalidade normal. Então, vamos aos desafios. O primeiro desafio que eu chamo a atenção, no nosso caso, eu chamo de desafio da ambiguidade intrínseca do ensino médio, em especial o ensino médio na modalidade normal. Por que eu falo dessa ambiguidade intrínseca? Primeiro, com o próprio ensino médio. O que é o ensino médio, né? O ensino médio é um período de passagem, é um período preparatório para cursar uma faculdade, ele é técnico, enfim. Existe aí toda uma discussão, alguns autores, alguns estudiosos trabalham em cima dessa temática, mas chamando a atenção para o nosso caso, a ambiguidade intrínseca do ensino médio na modalidade normal. É ensino médio e forma professores, né? Ele é ensino médio e trabalha na perspectiva profissionalizante. Eu falo isso porque, assim, nós trabalhamos com essa perspectiva de formar professores, mas também temos que lidar com outras demandas. Uma delas, dos próprios estudantes que desejam dar continuidade aos seus estudos no ensino superior e desejam estar minimamente preparados para conseguir fazer um Enem, para poder fazer um vestibular. Apesar da vocação do curso ser formar professores, existem essas vozes
que clamam dentro do próprio curso, dos discentes, e que não pode ser ignorada, né? Então, nós trabalhamos com cursos com disciplinas da Base Nacional Comum Curricular e, unidas essas disciplinas, nós temos também as disciplinas que formam, né, as disciplinas do curso profissionalizante. Desculpa. Então, tem aí algo com o qual nós precisamos lidar cotidianamente. Se eu estou falando de currículo integrado, eu também tenho que lembrar que eu vou lidar com essas demandas, né, pensando nessa perspectiva de trabalhar no currículo integrado, eu tenho que lembrar, né, um desafio, na verdade, lidar com essas demandas, né, e do que eu estou chamando de ambiguidade intrínseca do ensino médio na modalidade normal, né? O segundo desafio que eu chamo a atenção é o desafio de lidar com a atual organização do sistema de ensino. Então, assim, o sistema de ensino, a rede estadual, o ensino médio na modalidade normal, ele é organizado, né, nessa perspectiva da disciplinaridade, né? O ensino médio na modalidade normal hoje, ele dura 3 anos e ele funciona em tempo integral. Mas ele funciona em tempo integral. Ele não trabalha com educação integral, né? No sentido de você pensar a integralidade da formação dos sujeitos, né? Não existe esse espaço, né? Você tem uma organização curricular que eu vou mostrar para vocês, né? Que valoriza, né? Privilegia a organização disciplinar, né? A outra questão é o próprio tempo da escola, né? Nós trabalhamos com educação básica e nós temos algumas legislações que nós necessariamente temos que seguir. Não existe muita flexibilidade. Então, nós temos uma organização curricular, nós temos um tempo que ele é todo dividido, distribuído entre essas disciplinas, e nós temos ali uma obrigatoriedade dos 200 dias letivos, né, que nós temos que seguir. Na rede estadual hoje, diferente de outras redes de ensino, não existe um espaço reservado para que os professores possam fazer trocas. Nós somente conseguimos nos encontrar nas reuniões de planejamento que acontece uma no início do ano e depois na metade do ano, ou então nos conselhos de classe, que não tem essa perspectiva, não tem muito foco de fazermos trocas pedagógicas, discutirmos, que é o que acontece muitas vezes em outras redes de ensino, né? Então, nós não temos esse espaço que seria o espaço que alguns chamam espaço do planejamento, né? O município também tem o seu dia de planejamento, né, de se reunir. Na rede estadual isso não existe. Não tem esse encontro mensal, ou semanal, ou quinzenal, reservado dentro da sua grade para que isso aconteça, né? Nós temos uma carga horária que nós temos que cumprir e que também é um desafio com o qual nós devemos lidar. E por que esse é um desafio? Para deixar bem claro por que é um desafio. Porque se eu quero trabalhar com um currículo integrado, eu preciso me encontrar com meu colega para planejar, para organizar, para pensar junto, né? Pensar junto. Nós precisamos desse tempo para até pensarmos no andamento dos projetos que queremos desenvolver. Então, esses projetos, eles estão... Existe a ideia do projeto, mas eu preciso me reunir para até calibrar o projeto. Olha, não está dando certo deste jeito, vamos por este outro caminho, vamos fazer desta outra forma, né? Surgiram estas outras ideias. Então, é necessário, é importante que isso aconteça. E nós não temos isso reservado dentro da forma como a rede estadual se organiza hoje, né? E nós não temos, é importante dizer, nós não temos liberdade para simplesmente dizermos: não, hoje não vai ter aula, hoje nós vamos nos organizar. Tá? Nós temos uma legislação que nós precisamos seguir. Então, se não está dentro do calendário escolar, então nós não temos esta liberdade de determinar que aquele dia que está lá na computação dos 200 dias letivos vai ser transformado
em dia de encontro dos professores para poder planejar, para poder criar, para poder construir, para poder refazer um projeto pedagógico, por exemplo. A outra questão que nós lidamos hoje, que é um desafio, é o número de estudantes por sala de aula. Todas as nossas salas de aula estão no limite da lei, com 44 estudantes por sala de aula, né? Pensando ensino médio, onde nós trabalhamos com adolescentes e jovens, e pensando currículo integrado, onde você quer trabalhar com projetos, você quer trabalhar com temas geradores, você quer ter uma liberdade para desenvolver coisas inovadoras, diferenciadas, que fogem da dinâmica comum, né, conhecida na sala de aula. Você ter 44 estudantes dentro de uma sala com um espaço super limitado, com um mobiliário que também define como nós vamos nos organizar, então é uma questão que nós temos, inclusive, questionado bastante. Hoje é assim que tem acontecido. No ensino médio como um todo e no curso normal também. Tá? A outra questão são as características atuais da carreira docente no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, né, nós temos uma série de condições que não corroboram para que nós possamos ter um espaço, né, mesmo que queiramos, façamos um esforço para além, né, daquilo que seria o comum do nosso dia a dia, para poder nos encontrarmos com os nossos colegas, talvez num contraturno. Por quê? Porque hoje o professor da rede estadual, ele tem, no nosso regime de trabalho, ele se divide desta forma, 16, 30 e 40 horas, né? Pouquíssimos são os que trabalham no regime de 40 horas, a maioria são 16 e 30 horas. Os professores da área pedagógica, em sua maioria, 90%, trabalham em regime de 16 horas. O salário é um salário que está congelado há 6 anos atualmente, e com o regime, né, de recuperação fiscal não há perspectiva de qualquer aumento salarial, porque o regime de recuperação fiscal que vive hoje o Estado do Rio de Janeiro não permite qualquer aumento salarial. E isso faz com que os professores, não somente da área pedagógica, mas todos os demais, eles tenham que trabalhar em outras escolas, para que eles possam ter condições mínimas para viver. Né? Isso é importante a gente dizer, porque a gente não pode ignorar que a nossa carreira hoje, lidar com essas condições de trabalho, configura um desafio se você quer fazer, se você quer pensar que hoje na rede estadual não temos um horário reservado, você não tem um espaço reservado para isso, onde o professor precisa trabalhar em mais de uma escola. Né? Nós temos pesquisas do INEP que mostram isso. Né? Professores que trabalham em 2, 3 escolas. Então, ele terminou o seu horário, seu período, seu turno, ele sai correndo, porque nós temos o trânsito do Rio de Janeiro, para ir para outra escola. Né? Então, é importante justamente também para desmistificar um pouco que a questão de o professor não quer. Não, nós temos uma série de elementos que precisam ser considerados quando nós pensamos que é necessário, é primordial para o desenvolvimento de projetos integrados, onde eu vou trabalhar com outros colegas de outras disciplinas, que eu preciso me encontrar com ele para a gente conversar sobre isso, para a gente colocar na mesa quais são as ideias, para levar adiante os interesses dos estudantes. Né? E a questão do 1/3 de planejamento, que ele é contemplado em lei, mas hoje na rede estadual, o 1/3 de planejamento ele é cumprido de forma isolada. Por quê? Ele é determinado em lei, tem que ser cumprido, mas como ele acontece hoje na rede estadual? Quando é que você tem um horário para você vir ao colégio fazer planejamento? Aí ele vai ver entre as escolas que ele trabalha, o horário que ele trabalha, e vai se encaixar ali. Então, esse planejamento acaba sendo ele com ele mesmo, porque você pensar isso com uma série de profissionais tentando encaixar, você tem uma dificuldade muito grande. O outro desafio que eu chamo de atenção é o próprio desafio
pedagógico, que eu já sinalizei um pouco, mas que eu vou aprofundar um pouco agora, que é a própria organização curricular por disciplina. E aí eu vou mostrar para vocês a matriz do ensino médio na modalidade normal, pode passar, que ele está em vigor desde 2012. Não vai dar para enxergar em detalhes, mas só pela grade vocês é possível ter uma noção. Né? Essas são todas as disciplinas do ensino médio na modalidade normal, ele dura hoje 3 anos, né? São 18 matérias no primeiro ano, 20 matérias no segundo ano, 22 matérias no terceiro ano, tá, gente? E além do estágio, tá? Então, ele é todo organizado desta forma. Então, já existe uma ênfase, né? A outra questão que eu chamo a atenção, para a própria questão que nós temos um currículo básico. Eu coloquei aqui de propósito, tá? Ele é o currículo mínimo, né, que alguns de vocês já ouviram falar, conhecem, né? A rede estadual tem um currículo mínimo desde 2012, mas aí de um ano para cá eles trocaram o nome de mínimo para básico. Mas nada mudou com relação ao documento. Então a gente brinca assim, o significante mínimo foi trocado para básico, mas nada aconteceu realmente de diferente. Na verdade, só ocorreu essa troca justamente por conta das polêmicas que existiam em torno desse mínimo. Olha, é o mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo. Aí eles, não é mínimo, é básico. Aí toda vez que a gente vai numa reunião pedagógica, porque nós estamos, a gente sabe que é o currículo mínimo, já estávamos acostumados com esse linguajar, a gente sempre fala currículo mínimo naturalmente. Aí sempre tem alguém do outro lado da secretaria corrigindo a gente. Não é mínimo, não, é básico. Mas, gente, o que mudou? Não mudou nada, né? Então, existe um currículo mínimo básico que ele define quais são os conteúdos curriculares que serão trabalhados bimestre a trimestre. E o sistema conexão, para o professor, tem um ícone onde ele tem que confirmar que ele trabalhou aquele conteúdo curricular, né? Então, você tem toda uma organização, o nosso sistema, né, pedagógico, né, a parte do trabalho pedagógico, ele é também organizado com uma ênfase pela disciplinaridade. E temos o Programa Nacional do Livro Didático, né? Agora a gente vai fazer a escolha, não sabemos muito bem ainda como será isso, para 2020, e onde os livros também são organizados desta forma. Pode passar. A outra questão que eu coloquei mais para o final mesmo, né, é a questão da resistência do professor. Né? Alguns professores impõem uma certa resistência para trabalhar do ponto de vista, na perspectiva do currículo integrado. Né? Isso tem a ver com questões relacionadas ao controle da sua sala de aula, ao domínio dos conteúdos que ele trabalha. Não acho que esse seja o principal desafio, eu coloquei para o final realmente, porque eu acho que tem outras questões que acabam impondo um pouco mais que vêm com maior força em relação ao trabalho, que dificultam, que representam realmente um desafio para trabalhar com um currículo integrado. Mas existe, sim, algum tipo de resistência relacionada à própria relação de poder em relação ao conteúdo, à sua disciplina. Né? Você, para trabalhar com currículo integrado, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, vai precisar abrir espaço. E eu entendo também que essa resistência também seja a origem de toda essa coisa que vem de cima para baixo, né? E que muitas vezes invade, se impõe sobre o professor. Então, uma forma até de tentar ter algum controle sobre o seu trabalho, ele impõe alguns limites. Mas acredito que, como futuros pedagogos, pedagogas, coordenadores pedagógicos, diretores adjuntos, nós podemos fazer uma conversa, podemos fazer um trabalho onde certos temores possam ser trabalhados, certas dificuldades podem ser trabalhadas. Mas existe. Não é
não é a questão principal, não é o que eu identifico como principal, mas existe e precisa ser trabalhado. E a outra questão são as imposições que as secretarias de educação fazem. Vez por outra, existem projetos que vêm direto da secretaria e eles querem que sejam desenvolvidos nas escolas, né? Nós não acreditamos muito nessa ideia, nessa proposta, de que você tem alguém de fora dizendo qual é o interesse, qual o projeto, né? A própria pedagogia de projetos não trabalha nessa perspectiva, né? Nós entendemos que os projetos pedagógicos, os temas geradores, eles devam nascer das necessidades, das demandas, das discussões que acontecem dentro da escola. A escola dizendo o que quer, o que precisa, os estudantes, os professores, as equipes falando, dizendo quais são as necessidades. E vez por outra isso acontece e vem como exigência, como obrigação a ser desenvolvido. É claro que acaba acontecendo um híbrido, né? E nós transformamos alguma coisa em algo nosso, mas vem como imposição e nós temos que cumprir. Senão a escola é penalizada de alguma forma, né? Então, mas isso é um desafio que a gente tem que lidar sempre, sempre. Atravessam secretarias e essas questões continuam a acontecer. Agora, eu disse tudo isso, não significa... tivemos um reconhecimento ali, não significa que nós estamos engessados. A escola é viva, muita coisa acontece na escola, né? Por isso que eu gostei muito dessa palavra. É importante saber quais são os desafios, como futuros profissionais que atuarão no ensino médio na modalidade normal, ou em outras modalidades, né, no próprio ensino médio, ou na educação básica, no município, em outras redes, são desafios com os quais você terá que enfrentar, você terá que lidar, né? Um ou outro em maior ênfase, né? Mas são desafios que acontecem. Mas existem escapes. A escola cria, a escola inventa, os profissionais da escola, os estudantes, né? Então, existem outros caminhos que são criados dentro da própria escola, onde aquilo que vem para nos engessar, para nos paralisar, para fazer com que essa ênfase na disciplinaridade aconteça, não existe essa coisa da proposta curricular e implementação na base, né? Não é uma coisa assim que acontece tão simples. Existem prerrogativas, nós trabalhamos com elas, os professores, os estudantes estão criando coisas. Então, desde do projeto de teatro que une, né, musical, na verdade, que une professora de pedagogia com professor de educação física, que une ou o projeto de matemática, onde a professora de matemática, que teria que estar trabalhando função de segundo grau, vamos pensar aqui como trabalhar matemática na educação infantil, no ensino fundamental, deixa eu chamar a professora de pedagogia para que nós possamos pensar um projeto juntas e desenvolver alguma coisa, né? Ou o professor de educação física que decide trabalhar junto com a professora de didática do ensino fundamental a questão do meio ambiente e aí refaz toda o canteiro do colégio, mas só que aí não é suficiente. Vamos chamar a escola do município que fica localizada atrás da nossa escola, vamos chamar as crianças para essa brincadeira, vamos fazer juntos alguma coisa, né? Vamos fazer alguma coisa diferente do comum, vamos criar ali no cotidiano, tem gente se vendo aqui. Então, vamos fazer alguma coisa diferente daquilo que nós estamos. Vamos fazer essa burla legal, né? Não é ilegal, mas uma burla legal dentro da escola. Vamos nos encontrar no horário do recreio, vamos nos comunicar através das redes sociais, vamos criar juntos algo, ainda que sejam os professores do dia criando juntos alguma coisa, mas vamos criar, né?
Vamos também trazer parceiros, pensando no currículo integrado, vamos fazer parcerias. Então, o Jardim Botânico, que fica perto da nossa escola, Parque Lage, vamos chamar a PUC, vamos chamar a Unirio, vamos chamar a UERJ, a UFRJ, vamos chamar organizações da sociedade civil, vamos chamar o CAP da UFRJ, que fica aqui pertinho da gente, vamos chamar a Cruz Vermelha e vamos fazer projetos dentro das temáticas que os estudantes vão colocando no nosso cotidiano, aquilo que nós estamos identificando que precisa ser trabalhado. Vamos também chamar outros interlocutores para essa conversa. Então, vamos convidar o professor da Unirio, o professor da UERJ, a professora Maria Luísa Sequinde aparece ali, o professor Rafael, tantos professores, professora Lia Faria, tantos professores das universidades têm passado pela nossa história, pela nossa escola, para poder fazer essa fala. Enfim, a escola é viva, ainda que nós tenhamos algo com uma ênfase na disciplinaridade, tem coisa sendo criada no cotidiano da escola, tem outras coisas acontecendo no cotidiano da escola. Então, no final, estarei aqui à disposição para responder possíveis perguntas, mas eu precisava dizer existem desafios, né? Não podemos ignorá-los porque teremos que trabalhar com eles, né? Considerando a realidade da rede estadual, do ensino médio na modalidade normal hoje. Mas eles não são, eles podem ser, existem escapes para esses desafios que nos são colocados cotidianamente. Obrigada. Muito obrigada, professora Ana. Agora nós vamos passar a palavra para a professora mestre Thaís Maia. Nathalie, Pessoal, desculpa, Thaís. Uma coisa, vocês podem ficar à vontade, tá? Se quiserem comer, beber alguma coisa. tem café, né? Exatamente. Bom dia, meu nome é Thaís. Isso é importante. Eu fiz a minha graduação aqui no curso de Pedagogia, como vocês aqui na UERJ. Fiz o mestrado no Proped e hoje sou doutoranda aqui no Proped, orientada pela professora Rosane. E eu vou fazer uma adaptação da minha fala por conta do tempo. Hoje eu sou professora da UERJ também, do Instituto de Aplicação, o CAP-UERJ, né, como é conhecido. E aqui eu vou apresentar a nossa proposta de currículo integrado lá no CAP, nos anos iniciais do ensino fundamental. Pode passar, porque eu vou fazer uma adaptação, já vou começar falando do CAP. Pode passar. Aí. Então, vou explicar como que a gente trabalha lá no CAP. O CAP é um instituto da UERJ, assim como a Faculdade de Educação e outros institutos, Instituto de Letras, Instituto de Física, e a gente segue a mesma organização, que é como os professores, né, têm a sua carga horária dividida entre pesquisa, ensino e extensão. Então, isso nos diferencia das outras escolas de ensino básico. Como a Ana Paula estava falando, tem essa dificuldade do horário do planejamento, por exemplo, porque o horário do professor quase que é integralmente, quando não é respeitado o planejamento, dedicado ao ensino. Mesmo assim, a gente sabe que tem 1/3, né, por lei de planejamento. Como a gente não tem toda a nossa carga horária voltada para o ensino, a nossa carga horária é distribuída, o que acontece? São 2 professoras por turma. Os anos iniciais lá funcionam como uma disciplina única, que a gente chama de núcleo comum. E ela funciona de manhã, todas as manhãs. Essa é uma outra diferenciação da nossa escola. Nós temos que cumprir os 200 dias letivos também, por lei, mas a nossa carga horária é muito maior do que a exigida. Por quê? A manhã é só dedicada ao núcleo comum, que são as diferentes áreas do conhecimento, né? E à tarde, eles têm as aulas das outras disciplinas, artes, educação física, música, teatro. Então, eles têm 2 dias de integral, né, que a gente chama.
Ou seja, então a gente tem essa carga horária só da manhã dedicada ao núcleo comum. A Ana Paula falava dos desafios de fazer um currículo integrado no ensino médio, que são professores especialistas, né? Cada professor foi formado na sua área de conhecimento. História, matemática, geografia. E existe, assim como a Ana Paula falou também, essa disputa de qual área seria mais importante, mais relevante. Então existe isso e uma dificuldade desses professores se encontrarem, porque precisa ter um momento em comum, um dia, um horário, já que eles têm as suas rotinas diferentes e trabalham em diferentes escolas. Lá, o ensino fundamental já é integrado. Por quê? Nós não somos especialistas. As professoras dos anos iniciais, elas dão aula nas diferentes áreas de conhecimento. Então, o nosso trabalho, a gente já trabalha todas as áreas de conhecimento. Ciências, matemática, história. Então, todas as professoras lecionam todas as áreas do conhecimento. Não, a gente não divide por área do conhecimento. O que a gente divide são os projetos. Então, fica assim, combinado. Português e matemática, todas trabalham. E para ter uma maior dedicação, a gente divide os projetos, que geralmente é de história, geografia e ciências, né? Então, como eu falei aqui, né? Os projetos ficam dedicados a essas áreas de história, geografia e ciência. Pode passar, Ana. E aí, assim, como eu estava falando, né? Os dias são divididos. Então, uma professora normalmente fica com 2, 3 dias e a outra 2, 3 dias. Algumas dividem, né? Um dia. Como a gente não trabalha todas as manhãs, nós temos tempo para nos reunir e fazer nos dedicar mais a esse planejamento em comum. Também temos dificuldades, né? Não estamos muito longe de ser uma escola perfeita, temos as nossas muitas dificuldades, porque por isso também nós nos dedicamos a diferentes atividades, né? Atividades de extensão, atividades de pesquisa. Então também nós temos aquela dificuldade que toda escola tem, dos professores se reunirem. E a gente usa essas estratégias também das redes sociais, e-mails, para trocar e estabelecer essa conversa, essa troca entre a equipe. O que acontece? Lá no CAP, nós temos também uma dificuldade muito grande de ter um momento geral, assim, de reunião, de formação, em que a gente discuta questões pedagógicas, tá? Por quê? A gente também trabalha na parte administrativa. Então, acaba que os momentos que a gente tem para se reunir ficam dedicados a essa função, infelizmente. E as discussões pedagógicas ficam mais restritas às equipes, né? Lá a gente divide as equipes por ano de escolaridade. Então, por exemplo, eu tenho uma turma de 5º ano esse ano letivo de 2019. Tem 2 turmas de 5º ano, 2 professoras por turma, são 4 professoras, mais uma professora do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Então, são 5 professores nessa equipe do 5º ano. A nossa discussão pedagógica acaba que fica mais restrita a essa equipe. Vou falar um pouco sobre as nossas concepções de ensino-aprendizagem. Então, o conhecimento é compreendido como algo que é construído, né, com o aluno. E a gente também considera o conhecimento prévio dele. Nós temos rodas de leitura e rodas de notícias. A roda de leitura, toda semana a criança pega um livro e fica uma semana com aquele livro, na outra semana ela vai apresentar uma análise crítica. Não é para contar a história, é para fazer uma análise crítica sobre o livro. E a roda de notícias, toda semana as crianças levam uma notícia de jornal e a gente discute. Pode passar. Pode passar mais, que eu já vou falar das... Não, volta. Então, as atividades dos projetos. Nós temos lá projetos já característicos dos anos de escolaridade. Então, assim, 4º e 5º ano, que são os anos que eu mais trabalho. 5º ano, o projeto característico de ciências é o corpo humano.
Isso já acontece há muitos anos. Então, quando a gente chega no ano de escolaridade, a gente escolhe aquele ano para trabalhar, a gente já sabe quais são os projetos que são desenvolvidos de História de Geografia e de Ciências. Então, a gente desenvolve com os alunos as atividades relacionadas a esse projeto. O trabalho com projeto é um trabalho que permite, né, trabalhar com o currículo de forma integrada. Por quê? A gente não está dividindo especificamente por disciplina, né? As crianças fazem diferentes atividades no dia de todas as disciplinas, inclusive relacionadas. Então, isso é muito comum, né? De uma atividade de matemática, mas que faz desafios relacionados a um texto que é de ciências ou é de geografia. Então, é muito engraçado que as crianças até ficam perguntando, porque eles têm pastas, e aí eles ficam perguntando, mas essa atividade é em qual pasta? É muito curioso, porque é tão interdisciplinar que às vezes a gente tem dificuldade de falar qual é a pasta que tem que colocar, por exemplo. Né? E aí eu falo com eles assim, mas vamos pensar, o que você acha? Você colocaria em qual pasta? Às vezes tem uma mesma atividade que as crianças colocam em pastas diferentes. Umas crianças colocam em uma, em outra. Justamente porque a nossa proposta não a gente explica para eles, né, que a partir do 6º ano eles vão ter as aulas com os especialistas, né, com os professores das áreas, e que no DF, né, como que a gente chama, o Departamento de Ensino Fundamental, está tudo relacionado. O trabalho com projetos é um trabalho que encanta as crianças. Eles se sentem envolvidos na questão de querer, da participação, né? Eles são envolvidos na participação do projeto, assim como nós. Então, eles se sentem, né, nesse processo, né, de ensino-aprendizagem. Eles buscam o conhecimento para resolver a questão, a curiosidade que eles têm. Então, essas são as atividades que a gente faz nos projetos, né? Então tem pesquisas, experiências, a gente leva em consideração a participação das rodas, a gente leva para as rodas, né, os temas dos projetos, a gente faz seminários e produção de textos e leitura e interpretação de mapas. Pode passar, né? Pode passar mais um pouco, que eu vou falar direto da... isso aqui que eu quero falar. Como que é o trabalho com as diferentes áreas no ensino fundamental? Então, a nossa preocupação não é ensinar o conteúdo específico das áreas. Porque isso, eles vão ter essa vivência, né, essa oportunidade do 6º ao 9º ano, e inclusive no ensino médio. Então, o que é característico do professor dos anos iniciais? Né? É justamente trabalhar, desenvolver essa linguagem, a linguagem científica, a linguagem histórica, porque isso que eles vão levar para no futuro terem as aulas do ensino fundamental, né, do 6º ao 9º, e é o que vai dar a base para eles conseguirem aprender um maior volume de conteúdo. Então, a nossa preocupação não é o volume de conteúdo, mas assim os procedimentos, né? O como fazer. A gente ensina as crianças a pesquisar, né? A gente trabalha com eles uma postura de pesquisador, que a gente fala. A gente trabalha assim com eles. Como que um grande cientista, os pesquisadores, eles têm essas grandes descobertas, eles desenvolvem as suas pesquisas. Tudo começa com perguntas. Eles têm dúvidas. Eles fazem perguntas para o mundo. O que eles querem saber sobre o mundo? E essas perguntas norteiam o seu trabalho. Então, a gente vai fazer aqui a mesma coisa. Então, mais do que os conteúdos, a gente trabalha as linguagens e as lógicas de pensamento, né? Esses sistemas de pensamento científico, histórico. E a gente sempre trabalha o seguinte: o objetivo do professor
é diferente do objetivo do aluno. Então, a equipe vai decidir quais conteúdos de ciências a gente vai trabalhar naquele ano. Sinceramente, não importa. Não importa qual conteúdo. O que importa é o procedimento, porque aquele procedimento eles vão levar, eles vão ser capazes de aprender qualquer conteúdo de ciência e qualquer conteúdo de história. Então, a gente está sempre com isso na cabeça, que o objetivo do aluno é diferente do objetivo do professor. A gente seleciona os conteúdos, tudo bem, serão esses. E os procedimentos. A partir daí, a gente vai desenvolver atividades com o nosso objetivo, que é o quê? Atender aqueles conteúdos que a gente combinou entre os professores. Só que o objetivo da criança vai ser outro. Por exemplo, eu estou responsável pelo projeto de ciências esse ano, que é o corpo humano. A gente intitula o projeto de Planeta Corpo por causa desse livro que se chama Planeta Corpo, da Silvia Zatz, da Companhia das Letrinhas, que conta a história de um menino que acaba sendo engolido por uma boca e ele para dentro do corpo humano e ele vai contando o que ele não sabe e ele vai contando o que ele vai vendo. Então a gente chama o nosso projeto de Planeta Corpo. Qual é o nosso objetivo? Trabalhar os conteúdos relacionados ao corpo humano, que é as funções dos sistemas, funções e características dos sistemas, dos órgãos, o que cada sistema faz e as curiosidades também, né? Só que qual é o objetivo do aluno? Eles têm curiosidade sobre o corpo humano. E é de propósito que esse é um projeto do 5º ano, porque é o último ano, né, do ensino fundamental, eles têm 10, 11 anos, e eles têm já dúvidas em relação à puberdade, ao início da adolescência, muitos já estão nessa fase, e também é um tema que requer uma certa maturidade, né? Porque a gente vai trabalhar questões de sexualidade, de reprodução e tudo. Então, eles têm muitas, e eles já sabem, assim, uma coisa legal lá do CAP também é que os estudantes, eles conversam muito entre si, entre os anos. Então, eles já sabem quais são os projetos. Quando eles chegam no 5º ano, eles já sabem que o projeto é corpo humano. E eles chegam com muita expectativa. Pode passar. Aí começa assim, eu faço a seguinte pergunta, essa aí é a foto do quadro, né? O que vocês querem saber sobre o corpo humano? Nós, professores, já sabemos que a gente vai trabalhar todo o corpo humano, porque foi o combinado. A gente tem que trabalhar todos os conteúdos. Mas a gente não fala isso pra eles, a gente fala assim, o que vocês querem saber? Eles saem com perguntas muito sobre curiosidade. Por que soltamos pum? Por que vários porquês, né? Muitos porquês. Porque curiosidade sobre o corpo humano. O que eu fiz? Eu coloquei no quadro e tudo bem. São 40 perguntas. Aí pode passar. Essa aqui é uma foto que eu tenho. Aí eles fazem as perguntas no papel e colocam no mural. A gente fala assim, essas são as perguntas que vão nortear nosso projeto o ano todo. Ao longo do ano a gente vai estudar textos. E agora a gente vai procurar, tanto eu como professora quanto vocês, procurar textos científicos que respondem a essas perguntas. Nós temos uma revista, que é a revista Ciência Hoje para Crianças, que é um material muito rico, são textos científicos adaptados para linguagem infantil, né? Para linguagem jovem. Então tem uma seção que são só porquês, que justamente respondendo essas curiosidades. Por que sentimos sono? Então, eles também fazem roda de ciências, né? Escolhem um texto dessa revista e apresentam. As perguntas ficam ali. Então, eles já ficam animadíssimos querendo responder. Pode passar, Nata. E o que vai ser trabalhado, né? Que são os nossos objetivos. A leitura e reconhecimento das características de um texto científico. Então, o tipo de linguagem a gente trabalha muito. Textos científicos muito comumente começam com perguntas, o título é uma pergunta, então a gente fixa muito isso, que são as perguntas que movem os pesquisadores. Então a gente trabalha a postura de pesquisador, então quando eles fazem uma pesquisa, eles têm que trazer a fonte, eles têm que citar, né, quem foi que escreveu aquele texto e fazer experiência, então eles estão
O aluno, nessa perspectiva, né, de trabalho com projetos, ele está no centro do processo de ensino-aprendizagem, ele se sente participante. É diferente, por exemplo, da gente ter optado por trabalhar o corpo humano somente com textos, vamos estudar o sistema tal, aí só texto daquele sistema. Agora vamos estudar o próximo. E o corpo humano poderia ser trabalhado assim? Sim. Só que o aluno vai estar sempre não sabendo o que vem. Sempre na expectativa, numa posição passiva de o professor que vai fornecer o material. E dessa maneira, eles trazem material. E o que é interessante, né, como consequência disso? A gente explica o projeto na reunião de pais, a família se envolve, ele se envolve. A família manda livros sobre o assunto. Então, por exemplo, a criança tem em casa um livro sobre o corpo humano, a família manda, a gente mostra na roda. Várias atividades que são propostas, notícias. Então, isso acaba aparecendo na roda de notícias, que eles trazem muitas notícias sobre o corpo humano. Então, e aí, assim, a consequência desse trabalho com projetos é o seguinte: a gente não segue uma linearidade, como eu falei antes, né? A gente vai trabalhando os diferentes sistemas, porque acabam surgindo material, né? Só que qual é o papel do professor? Também não pode ser assim completamente solto. Sistematizar isso. Então, eu peguei aquelas perguntas e digitei, né, no computador. O que eu fiz? Eu fiz grupos de acordo com os sistemas. Sistema digestório, reprodutor. Fui separando as perguntas de cada sistema. Só que eu não falei isso para eles. Eu agrupei e coloquei assim, um espaço para colocar o título e falei assim: descubram por que eu fiz esse tipo de organização. Por que eles estão divididos nesses grupos? E aí eles iam, né, percebendo que os assuntos em comum, e eles davam títulos que muitas vezes era o próprio título do sistema ou algum título parecido. E depois a gente explica, olha, são os sistemas, a gente vai estudar todos eles. Em paralelo a isso, a gente vai trabalhando o livro, que é o Planeta Corpo, e fazendo um resumo. Então, isso é uma outra coisa. Resumo é uma técnica de estudo. A gente está trabalhando conteúdo de língua portuguesa na aula de ciências. Então, a gente ensina eles a fazer um resumo. O que é um resumo? O que precisa? Vamos cortar essas informações que estão demais, tem que ser pequeno. Então, e a gente faz coletivo, depois eles conseguem fazer individual. E aí, assim, como o nosso objetivo também é que eles conquistas, experiências e processos de construção de acordo com cada faixa etária. Então, a gente realmente se preocupa mais com essa questão da construção, dos procedimentos. O que a gente quer, o que a gente espera deles, né? Que eles sejam leitores e escritores competentes, que sejam capazes de lidar com aquela informação dos diferentes gêneros textuais, né? De reconhecer um texto jornalístico, reconhecer um texto científico, reconhecer todos os tipos de textos e buscar as informações. Isso eles vão levar, né, para a vida deles. Então, essas técnicas, utilizar técnicas e fontes de informação para construir os seus conhecimentos, né? Desenvolver esse pensamento científico, né? Essa atitude de pesquisador. Esse é o nosso foco. E como parte do trabalho dos projetos, nós temos as expedições, que é como a gente chama. Muitas escolas chamam de aula passeio. A gente chama de expedição justamente para trabalhar essa questão da postura de pesquisador, né? Então tem toda uma preparação, a gente faz uma conversa com eles. O que é a expedição? É uma aula, é uma oportunidade incrível da gente estar saindo da sala de aula e aprender, né, observando. Então eles vão com caderno, eles têm um caderno de campo, a gente chama assim mesmo, né? Onde eles anotam o que eles vão observar. E nós temos as atividades preparatórias para a expedição. Então, a gente tem
uma série de atividades, né, sobre o conteúdo. A gente vai para a expedição e depois tem atividades pós-expedição, que são os relatórios. Aí, assim, a gente trabalha o roteiro, né, da expedição. Eles já vão para a expedição sabendo um roteiro, e assim como todos os pesquisadores, como nós, né, a gente tem um planejamento, tem um roteiro. Quando a gente vai, sempre tem alteração, né, dificilmente você vai, e eles já estão acostumadíssimos com isso. E aí por isso que quando a gente volta, a gente tem que fazer um outro roteiro, mas na verdade é um roteiro para escrita do relatório, o que realmente aconteceu, né? Então eles pegam os registros, as fotos, as anotações, a gente faz um roteiro de escrita e eles escrevem o relatório. O relatório é um texto riquíssimo, que eles trabalham nos diferentes, né, a partir do terceiro, quarto, quinto ano, nos diferentes anos. E é muito impressionante, assim, acompanhar o desenvolvimento deles, o quanto os relatórios vão ficando mais rebuscados, com mais detalhes de informação. E aí a gente investe muito nesse tipo de texto, né? Que é um texto, inclusive, que é utilizado para avaliação, né? Pode passar. Eu dei o exemplo de ciência, agora eu vou falar história. História acontece a mesma coisa, né? Então, o nosso objetivo é desenvolver as diferentes capacidades. Então, conhecer, por exemplo, esse é um objetivo que a gente combinou entre nós, né? De conhecer alguns aspectos fundamentais da cidade, do estado do Rio de Janeiro, e estabelecendo relação entre o modo de viver do presente, o modo de viver do passado, e estabelecer essas relações, né, entre o passado e o presente, ser capaz de fazer uma análise de uma fotografia, de uma pintura histórica, de um texto, uma análise crítica, e analisar as permanências, né, o que hoje em dia permanece e o que mudou. Pode passar. O que a gente quer, né, nosso objetivo? Que eles posicionem como pesquisadores da história, né? Então, compreender as diferenças entre os conceitos, tempo cronológico, tempo histórico. A gente não trabalha com a história também de forma linear, a gente vai e volta no tempo e a gente explica isso para eles, né? Porque o mais importante é o procedimento. E aí, identificar esses elementos da paisagem, como eu já falei também. Pode passar, né? Então, por exemplo, esse ano nós fomos ao Vale do Paraíba, por quê? Nossa intenção era estudar a cultura do café, a época da expansão, né, do café aqui no estado do Rio de Janeiro, e a relação e as manifestações culturais dos africanos escravizados, né? Então, essas características dessa época. Nós trabalhamos... Então, assim, a opção pela expedição também é uma opção que envolve, porque eles estão interessados em conhecer aquele lugar, o que eles vão descobrir lá. E, na verdade, a gente está trabalhando o conteúdo, que é o conteúdo de história do 5º ano do ensino fundamental. Então, pode passar. Aí, aqui está pequena, a intenção é só, né, um exemplo, que é como a gente apresenta o roteiro para eles. Então, a gente apresenta um roteiro, né, com os horários, e a gente já trabalhou vários textos sobre o café, sobre a relação com os africanos escravizados. Tudo isso a gente vai discutindo. Pode passar, né? Aí a gente vai para a expedição. Essas são fotos, né, dos alunos lá na fazenda. Eles visitam uma fazenda de café, né, que foi preservada, hoje em dia é um lugar mesmo de visitação, né, tem essa proposta pedagógica. E eles aprendem aquele conteúdo de uma maneira mais viva, observando, estando lá no local. Então, para finalizar, né, quais são os ganhos do trabalho com projetos, né? E antes eu queria salientar uma coisa. Nem tudo, gente, dá para trabalhar dentro do projeto, e tá tudo bem.
Assim, o trabalho com projeto, a intenção é ser um recurso que facilita a integração do currículo, a integração das diferentes áreas. Porém, a gente tem as duas coisas. Nós temos as atividades permanentes, e aí elas não necessariamente têm que estar relacionadas aos projetos, e paralelamente a gente vai desenvolvendo os projetos. Porque também, se você tiver uma proposta de tudo ter a ver com o projeto, isso também é uma forma de engessar. Então, não adiantou nada. Então, a gente faz as duas coisas, né? Tanto as atividades permanentes quanto as dos projetos. E, então, a atividade com os projetos permite essa parceria com os pais, né? Com a comunidade, eles se envolvem. Pode passar, Nata. Para mim é a principal, propor o estudo de uma forma contextualizada. Então, tudo tem um contexto, tem um porquê. Eles não aprendem por aprender. Tudo que eles estão aprendendo tem o objetivo de responder aquelas perguntas, né? E como eles vão ficando envolvidos no projeto, aquilo é o objetivo deles. Então, tudo tem um porquê e tem um contexto, sabe? E a gente não trabalha nada de maneira descontextualizada. Tudo tem um porquê, tem um objetivo. E quando o objetivo... Por quê? O trabalho com o projeto, como ele estabelece na cabeça da criança o que ela tem o seu próprio objetivo, então isso já faz o conhecimento ser muito mais significativo. E isso já tá na cabecinha deles, sabe? Então, tudo que eles estão entrando em contato, todos os textos, a gente passa vídeos, fotos, e eles têm esse interesse, porque eles sabem que tem um desenvolvimento. Então, eles estão fazendo uma atividade hoje, mas amanhã eles vão escrever um relatório, aí daqui a pouco eles vão apresentar um seminário, e aí no final do ano a gente tem um momento de culminância, que é a apresentação para os pais. Eles apresentam tudo que foi trabalhado para os pais. Então, tudo tem essa lógica, esse contexto. Eles não estão aprendendo simplesmente por aprender, sem saber o porquê daquilo. E é legal também trabalhar com projetos, porque você abre para as sugestões e perguntas deles. Por exemplo, a gente trabalha o corpo humano todo quinto ano. Todo quinto ano é igual? Não. Mas a gente sempre vai ter uma parte que é igual, que é aquilo que a gente acha que eles têm que saber para ir para o próximo ano. Mas eles, como os alunos participam muito, sempre tem as suas diferenças. Por exemplo, eles fazem essas perguntas, só que essas perguntas são coletivas, né? Todo mundo está ouvindo. Eu tenho também um envelope das perguntas anônimas, porque eles têm dúvidas sobre o corpo humano que eles não querem que saibam, né? Que ninguém sabe. Eles têm vergonha. Então, como eles não querem perguntar, e a gente, como professor, eu quero que ele faça a pergunta, certo? Eu quero que o meu aluno faça a pergunta. Ele vai ficar guardando a pergunta dele porque ele está com vergonha? Então, ele pode escrever a pergunta de maneira anônima, colocar no envelope, e a pergunta é respondida, e a gente finge que não sabe quem é, porque o professor sempre sabe por causa da letra, e por causa da reação, né? Que a criança abre um sorriso desse tamanho e a gente fica assim, com uma cara de paisagem, fingindo que... E aí, então assim, mas o que eu tô querendo dizer, né? Abrir a oportunidade da participação, das perguntas e dos alunos, né? Então, é um tipo de trabalho que você não tem como saber, né? Quando você começa, você não sabe como vai terminar. Você tem aquele objetivo ali, aquele conteúdo que foi delimitado, mas muitas vezes vai por outro caminho, né? A turma apresenta esse caminho. Então, e a gente se coloca, nós estamos juntos nessa, sabe? A gente está junto nesse projeto. Vamos estudar juntos? O professor não está ali num papel, eu vou te ensinar. Eu sei tudo sobre o corpo humano, você não sabe nada, então eu vou te ensinar. Não é isso. Então, é um tipo de trabalho, agora finalizando, né, que requer tempo, assim, é um tipo de trabalho, no início é difícil mesmo a nossa formação, né,
não é, a gente tem dificuldades. Quem teve uma formação muito tradicional tem uma dificuldade, né, quando vai para a sala de aula, trabalhar dessa maneira com os alunos. É normal. Então, assim, mas, ao mesmo tempo, vale a pena tentar. E quanto mais você for fazendo esse tipo de trabalho, no futuro você vai se acostumando e é uma linguagem, né? Uma outra linguagem. Então, é aprender a falar essa linguagem, a lidar com isso. E é um trabalho que vale a pena nesse sentido. Pode passar. Então, é isso.